Gente, parece que assim, infelizmente, o programa que a gente faz todos os dias nos obriga a passar informações para vocês aqui que nos deixa abalados. Eu sei que em casa você sente a mesmíssima coisa. Eu vou trazer um caso para você revoltante agora, que acontece em Santa Rita. Um homem foi preso em Santa Rita. O que esse camarada fazia, segundo a investigação, é algo asqueroso, algo nojento, algo reprovável sob todos os pontos de vista, certo? É algo que beira a revolta. Esse cara que vocês estão vendo sendo conduzido agora pela polícia civil, é suspeito de abusar de forma simultânea 2 sobrinhos. Eita! Uma das vítimas, inclusive, um dos sobrinhos, gente, é cadeirante, deficiente físico. Eu narro a história e meu cinegrafista aqui, o Fischer, o Celso Fischer, balança a cabeça, dizendo que não acredita, incrédulo no que eu estou narrando aqui. Vou repetir. Este canalha que vocês estão vendo conduzido agora, em Santa Rita, pela polícia, é apontado como um estuprador, um homem que abusa de 2 sobrinhos de forma simultânea. E um dos sobrinhos é cadeirante. Calma, calma, não acabou não. Tu quer ficar ainda mais revoltado? Tu quer ficar para não acreditar no que eu vou dizer agora para você? Repara bem. E aí, eu vou pedir, viu minha produção? Eu vou pedir muito cuidado com essa informação agora, que é a mais pesada, sei lá se tem um grau de peso, mas veja, eu sei que nesse momento a família paraibana se reúne ao redor da televisão. Os assuntos são pesados demais. Eu vou pedir para que você, se tiver criança agora na sala, dá uma tirada. Tira a criança. Tira a criança. Sei que você está querendo escutar até o fim, mas tira a criança da sala. Coloca ela num quarto para brincar. Troca aí o turno, coloca o pai ou a mãe para ir para um quarto brincar. Liga outra televisão, se tiver outra televisão. Dá para ele assistir um desenho. Mas tira ele da sala agora, tá? Tempinho que eu estou dando para você resguardar a sua família. E eu vou ser muito honesto, se você não tiver estômago para escutar, se você não tiver equilíbrio, eu quero muito a sua audiência, quero muito, mas eu respeito a sua família, certo? Acima da minha audiência, muito além, está o respeito que eu tenho pela sua casa e por sua família, certo? Então faça isso. Dito isso, recapitulando, este canalha, conduzido pela polícia, abusava de forma simultânea dos 2 sobrinhos. Uma das vítimas, cadeirante. Além disso, este canalha obrigava, sob forte coação, os 2 sobrinhos manterem relação sexual
entre si. Eu tô com dificuldade de narrar a história para vocês em tela. Vou pedir a ajuda a Alamara Barros. Ao vivo. Me ajuda, Alamara Barros. Boa noite. Fábio, eu que digo, me ajude com tanta crueldade, né? Eu iniciar aqui meu vivo agora dizendo que o capeta tá solto. Mas esse capeta de agora tá preso, tá na carceragem agora, né? Só que são muitos outros soltos por aí, fazendo barbaridades nesse mundo. Mas é muito cruel mesmo tudo que eu acabei de ouvir da delegada Eduarda Torres, né? A gente que está aqui na Central de Polícia acompanhando esse caso nojento, como você bem falou, asqueroso, que aconteceu em Santa Rita. Esse mandado de prisão contra esse homem, né, um mandado de prisão de estupro de vulnerável, expedido na última sexta-feira. Rapidamente, a Polícia Civil, por meio da DEAN de Santa Rita, DEAN Sul e DEAN Norte, chegou até este homem, que é o tio das duas vítimas, um homem que era para cuidar, para proteger. Você já falou aí coisas absurdas e eu ainda tenho algo pior para trazer. Essas duas vítimas, né, os sobrinhos, que um hoje já é maior de idade, são órfãos de pai e mãe. E justamente por isso, esse tio tinha um contato direto, né, um convívio com essas duas crianças na época, porque quando ele começou a abusar dessas crianças, a menina tinha 6 anos e ele abusou dela dos 6 aos 11 anos, e o menino tinha 8 anos e abusou dele dos 8 aos 14 anos, passando por todo esse pesadelo, né? Inclusive obrigava um a abusar do outro, ali como você bem narrou. E dá até repúdio a gente falar sobre esse assunto, né, Fábio? Então, é a terceira fase da operação Casa de Areia, aí das DEANs. E o que isso significa, esse nome, Casa de Areia, né? É justamente operações ligadas a cumprir aí prisão de pessoas que são acusadas de estupro, e estupros que acontecem justamente nos convívios familiares, dentro da residência onde tanto o acusado quanto as vítimas moram, né? E aí a Casa de Areia é o quê? Desmorona, porque com as investigações, com o papel da polícia, a casa cai para esses nojentos, esses bandidos, né, tão cruéis, que em vez de cuidar dessas crianças, estão abusando, estuprando, como esse homem vinha fazendo com os 2 sobrinhos. E ele tem uma deficiência visual, viu, Fábio? O acusado. E ele recebe um benefício aí por causa dessa situação. E como que era a forma que ele atraía não só os sobrinhos, mas já foi confirmado que outras crianças também ao redor lá da região onde ele praticava isso também sofreram abuso. Ele comprava brinquedos, comprava guloseimas, né? Uma forma de atrair essas crianças, de mostrar ser um tio legal. E infelizmente essas vítimas, tanto o sobrinho quanto a sobrinha, quando eram muito novos ainda, eles não entendiam, não conseguiam assimilar que aquilo poderia ser algo realmente ruim, porque afinal de contas ele era legal, né? Ele comprava brinquedos, comprava presente, lanches, então eles não tinham essa maldade, e conforme foram crescendo, eles foram percebendo que algo de errado vinha acontecendo, mas ainda eram sentimentos e pensamentos muito confusos, né? Que a psicologia explica isso. E o que acontece? A menina, ela saiu do convívio desse homem, chegou para um outro parente e disse que não queria mais morar com ele, que não queria mais, que queria ir para casa desse outro familiar, não falou detalhes, e após alguns anos ela teve um pesadelo, um relapso assim, e desse pesadelo que ela acordou, ela já foi contando o que tinha acontecido. E o familiar, sem entender, achava que realmente era só um pesadelo, e aí ela foi desenvolvendo toda uma conversa e foi confirmado, né, tanto o que ela sofria quanto o irmão. E possivelmente o irmão continuava a sofrer tudo isso porque ele ainda dependia, de certa forma, desse tio. E aí foi quando veio à tona, ela criou coragem, denunciou ele, falou também que o irmão passava pela mesma situação,
e foi quando a polícia começou toda uma investigação e chegou até esse homem. A gente acompanhou tudo isso, Fábio, eu digo a você, viu, dá um entalo, dá um engasgo toda vez que eu tenho que trazer esse tipo de assunto, porque eu sou mãe, você é pai, né? E um tio também, que era um homem muito próximo, estava fazendo o papel de pai e mãe por essas crianças serem órfãs, era para estar protegendo. Ele saiu agora há pouco dali para ir para a carceragem, ainda tentei falar com ele. Perguntei por que ele fazia isso com as crianças, ao invés de cuidar, né, já que não tinha os pais. Ele se manteve em silêncio, e quando eu perguntei se ele estava arrependido, ele respondeu de uma forma bem rápida, mas a gente vê que realmente não é um cara nada normal, só pelo semblante dele a gente já percebe. Mas eu vou voltar num outro momento, porque a gente está preparando o material completo, inclusive a fala da delegada Eduarda Torres, que falou com muitos detalhes, né, as informações da prisão, como que ele agia, e a gente vai trazer isso aí ainda hoje, já, no Cidade Alerta Paraíba, e é mais um, né, abusador que as DEANs aqui tira de circulação e nesse momento está na carceragem, Fábio. Hoje o menino tem 19 anos e a menina tem 15 anos. Volto com você. Alamara, o cadeirante é o menino, é isso? O cadeirante é o menino, Fábio. Que tem 19 anos hoje. Hoje com 19 anos. Entendi. Tá. Eu vou... Rapaz, assim, é uma semana muito difícil. Segunda-feira, a gente trouxe a história do pai que matou o filho de 11 anos. Com toda a repercussão ontem, ainda. Quando a gente pensa que vai dar uma aliviada, aí vem uma história dessa, desse canalha que vocês estão vendo aí, deste imundo, deste ceboso, sem digno de respirar o ar que eu respiro, que você respira. Eu não vou me cansar de dizer, sabe? Eu estou olhando para cá porque tem uma televisão aqui, eu estou vendo, vocês estão vendo aqui, eu estou vendo aqui neste canto aqui, ó, o canalha andar aqui de camisa azul e short cinza, né? Desfocado. Eu tenho que desfocar a imagem deste ceboso, porque eu tenho que proteger inclusive as vítimas, porque expondo esse canalha, eu de certa forma vou expor também as vítimas, e não é isso que a gente quer toda a proteção possível para essas vítimas. Mas um ceboso desse, um vadio, um nojento desse, um asqueroso desse, vamos pensar aqui comigo. Eu vou voltar já na história, porque a gente está preparando a segunda parte. Mas você que está em casa me assistindo, você que me acompanha através do YouTube, pode dar a sua opinião aí também. Você acha que é justo o meu imposto, o seu imposto, a gente manter um crápula desse na cadeia? Você acha que meu IPTU, meu ISS, meu IPI, o imposto que a gente paga no consumo, é justo comprar comida para um canalha desse? Para um ceboso desse? Para um vadio desse? Eu vou parar por aqui, porque senão é capaz que eu seja preso junto com ele. Que a vontade que eu estou aqui de falar é melhor me controlar. E eu sei que é melhor me controlar. Eu vou fazer o seguinte, a nossa produção agora são 18 horas mais 15 minutos. A nossa produção está trabalhando no restante da história. E eu não sei se isso pode piorar ainda mais. Mas a gente está trabalhando, Esteniel inclusive está trabalhando nesse momento com o restante da história. Vamos continuar já. Eu vou dar uma respirada, vou tomar o meu chá, que está ali, para eu continuar o programa, certo? Para você que está chegando agora e está ligando a televisão agora, Fábio, o que é que está acontecendo?
este vagabundo que vocês estão vendo aí, estuprou de forma contínua os dois sobrinhos, um menino e uma menina, contínuo, simultaneamente, e obrigava as crianças na época a manter relação sexual entre eles na frente dele para esse ceboso assistir e aguçar ainda mais a lascívia, ainda mais a ceboseira que essa mente maligna desse capeta tinha dentro dessa cabeça e desse coração. Desse imundo, desse ceboso. Daqui a pouco eu volto com a história.